Bom dia, professor. Tranquilo? Bom dia, tô bem, graças a Deus. Você? Tudo certo. Bom demais. Bom, pessoal, bom dia. Vamos dar início à nossa aula. Já comentei com vocês que a gente tem que finalizar aqui o mais breve possível essa parte para a gente poder começar o nosso revisional para o Enem, tá? Mas sem muita pressa em si, até porque não posso passar por cima de algumas coisas, mas a gente vai estar dando continuidade aqui ao estudo, tá? Da parte de a quantidade de energia voltada para o estudo do átomo em si. Deixa eu ver aqui, a página que eu vou estar dando ênfase é a página 107 do livro, tá? Então, se vocês quiserem acompanhar também no livro, página 107, certo? Depois que a gente terminar esse conteúdo, eu vou passar um trabalho, fazendo nota, para a gente estar se aprofundando ainda mais nesses conceitos aqui. Bom, a gente viu até agora, deixa eu só fazer uma recapitulação aqui. A gente viu até agora as partes de bom, a gente viu que a radiação de um corpo aquecido, nós vimos o efeito fotoelétrico, a teoria quântica, a teoria atômica, e agora, e aí dentro da teoria atômica a gente viu o modelo de Thomson, o de Rutherford, e agora a gente vai ver o modelo de Bohr, e vamos ver o núcleo atômico e continuar até o final aí desse capítulo, vendo tudo que a gente precisa ver, tá? Vamos começar pela teoria de Bohr, que ela, de forma resumida, como vocês podem já ver aqui na tela, é o seguinte, tá? Os elétrons só podem se... Deixa eu mudar aqui a cor para vermelho. Bom, seguinte, os elétrons só podem se apresentar em órbitas, tá? Em órbitas definidas e com valores específicos de energia calculado por essas duas fórmulas que a gente vai ver agora, tá? O Rn significa o raio da órbita do elétron no nível quântico n. N é o número quântico. O A é uma constante. O Ezinho é a energia do elétron no nível quântico, N. O K0 é a constante eletrostática no vácuo, que a gente está acostumado. O Ezinho é a carga alimentada do elétron. E aí, nós temos essas duas fórmulas aqui. Uma para calcular o raio e outra para calcular a energia, tá? Mas sabemos, enfim, que em termos de agrupamento matemático, a gente faz aqui algumas adequações para encontrar alguma letra ou outra que se encontra no meio aqui dessas equaçõezinhas, tá? Então, pegando aqui já o gancho, vamos começar, né? No modelo de Rutherford, que foi o modelo anterior que a gente tinha abordado, né? A gente havia visto, né, que na verdade os átomos, deixa eu pegar uma parte limpa, né? Tinha lá o núcleo do átomo e os átomos, né, os elétrons, na verdade, ficavam circulando aqui ao redor do átomo aqui. E aí a gente conseguia tal fazer algumas experimentações com isso. Bom, a gente não vai ver, caso você queira rever a explicação do modelo de Rutherford, ainda no Class 1 eu deixei o vídeo salvo lá na plataforma, então vocês podem estar acessando e assistindo, tá? Então vamos lá para o átomo de Bohr, para o estudo, né? A estabilidade do átomo de hidrogênio só será possível, como estabelece a física clássica, se o elétron descrever uma órbita circular em torno do próton. Então, como a gente já deve ter estudado, você já deve ter visto isso em química, o átomo de hidrogênio é aquele átomo que só possui um elétron e um próton, tá?
E aí só vai haver estabilidade nesse átomo se a gente, dentro da física clássica, se o elétron descrever uma órbita circular em torno do próton. Tá? Se tiver, por exemplo, uma órbita elipsoidal, né, uma órbita na forma de elipse, igual acontece, por exemplo, com os planetas, isso já não vai acontecer. Tá? Por outro lado, de acordo com a lei do eletromagnetismo, ao descrever tal órbita, ele irradia energia, ou seja, ele libera energia, e acabaria, em algum momento, esse elétron acabaria por se chocar no núcleo do átomo. Que esse era o problema básico da explicação do movimento dos elétrons nas órbitas, tá? Porque, por algum motivo, tá, gente? Deixa eu ver aqui, alguém está com problema aqui, peraí. Alguém está dizendo para mim. Bugou meu Class. Eu acredito que não bugou o Class dela. Acho que ela esqueceu de entrar na turma nova, isso sim. Deixa eu mandar o código para ela aqui, tá, gente? Só um minutinho. Ela não tinha nem entrado nessa turma ainda. Mas vamos lá, vamos voltar aqui, tá? Desculpem aí. Vamos lá. Então a explicação é o seguinte: o grande problema, então, aqui de estudo era como explicar o movimento dos elétrons, sendo que pela física clássica, pelo eletromagnetismo, né, pelo estudo que a gente fez até agora, todas as teorias, né, a gente não viu isso, tá, dessa forma. Eu estou só mencionando com vocês que os físicos eles concluíram que por conta de toda a mecânica que foi construída, por conta do eletromagnetismo, o que aconteceria? Os efeitos da mecânica clássica, ao explicar o movimento do elétron, implicariam que esse movimento faria com que o elétron em algum momento se chocasse com o núcleo do átomo. E isso seria um grande problema, tá? Só que isso na prática a gente sabe que não acontece. A gente provoca essas coisas, mas isso não acontece naturalmente, tá? Então Bohr, um físico dinamarquês, propôs modificação da teoria de Rutherford, de maneira a compatibilizá-la com as ideias de Maxwell, segundo as quais uma partícula acelerada emite continuamente radiação. Lembre-se que a gente já viu, por exemplo, que essa radiação ela é emitida como se fosse uma pulsação, tá? Como se tivesse algo pulsando e liberando energia. Então, o que foi que ele introduziu? Né? O que Bohr ele introduziu, então, para essa nova explicação do movimento dos elétrons na eletrosfera, tá? Eu vou mostrar aqui um print para vocês da apostila na página 107 para a gente ler junto, tá? Olha só o que ele propôs então. A proposta dele foi esses dois postulados. Lembre-se que postulados são coisas que não precisam de demonstração, pelo menos não na prática, tá? E ele dizia o seguinte, ó: contrariamente às expectativas da física clássica, um sistema atômico, tá, pode existir em vários estados, nos quais nenhuma energia é emitida. Esses estados são chamados de estados estacionários do átomo. Bom, aí o segundo postulado é: qualquer emissão ou absorção de radiação, como luz visível ou outra radiação eletromagnética, corresponde a uma rápida transição entre dois estados estacionários. A energia emitida ou absorvida tem frequência F, determinada pela essa relação aqui que a gente viu já, né? A energia vai ser a constante de Planck vezes a frequência, tá? Que é uma equação que a gente viu nas aulas anteriores, tá? Então essa foi a forma como ele introduziu, ele misturou as relações da física clássica, tá? O modelo de Rutherford com o modelo então de Maxwell para o eletromagnetismo, que todas as leis que valiam nesses dois mundos diferentes pudessem se complementar, ou seja, que uma lei não descredibilizasse uma outra lei, porque é isso que acontecia. As explicações nos levavam a crer que toda aquela formulação que tinha para algumas coisas não valeriam nesse estado aqui da mecânica, tanto da clássica quanto na parte do eletromagnetismo. Então, eles meio que digamos assim, esse cara, né, Bohr, conseguiu juntar essas duas coisas com esse postulado aí. Deixa eu mostrar uma imagem para vocês agora, mais ou menos do que explicaria, né, de certa forma, o que ele introduziu, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então, essa imagem mostra para a gente o seguinte, ó: o estado inicial, a emissão de um fóton e o estado final. Então, vocês vão observar que o elétron, ao passar de um estado estacionário para outro, ele emite ou absorve energia. Então, você vai perceber aqui
que é como se uma das camadas da eletrosfera aqui, ó, uma das camadas foi perdida aqui ao ele sair de um ponto para o outro, tá? Então, aí ele sair de um estado estacionário para o outro é como se tivesse perdido aqui uma das camadas, tá? Então, a teoria quântica foi criada com base na tese de Planck, ou seja, aquela que, deixa eu voltar aqui, tá aqui atrás, aquela que diz para a gente que a energia é igual à constante de Planck vezes a frequência. Aqui atrás a gente viu também nos vídeos anteriores. Agora vai aparecer, peraí. Em algum momento vai aparecer aqui. Bom, mas a gente já viu. Segundo o qual os átomos emitem luz somente em definidas porções de energia. Cada porção é chamada de quantum, ou seja, aquela pulsação que eu havia mencionado para vocês. Einstein deu um upgrade aí nesses conceitos ao estabelecer que a luz é emitida e transmitida em pequenos pacotes de energia, tá? Aqui apareceu agora constante de Planck, tá? Essa é a relação que Planck havia demonstrado. E, finalmente, Bohr ampliou ainda mais os horizontes dessas ideias ao estabelecer que os átomos existem somente em determinados estados de energia, tá? Ou seja, mudando esse estado, os átomos, a energia que eles emitem não vai causar os efeitos colaterais que a gente deveria esperar pela mecânica clássica, tá? Bohr demonstrou que, para o átomo de hidrogênio, o valor dos raios Rn, tá? O raio, esse raiozinho aqui, ó, da órbita do elétron quântico para o nível quântico N, de N órbitas estacionárias possíveis, é dado por essa relação aqui. Então, ele conseguiu demonstrar que, para o átomo de hidrogênio, essa formulazinha aqui era válida, tá? E aí, nessa expressão, nós teremos o quê? Que a constante, né? Deixa eu até colocar aqui, ó, a constante A, eu vou até tirar um print para ficar bonitinho. A constante A vale esse valorzinho aqui. A gente, claro, não vai fazer as demonstrações. Eu, em particular, não sei fazer essas demonstrações aqui. Tá? Muito complexas, mas ele conseguiu chegar nessa relação aqui, ó, em que o A vale 5,3 vezes 10 elevado a menos 11, tá? E N quadrado, onde o N seria o nível quântico associado aí ao nosso estudo. Vamos lá, então. Portanto, de acordo com esse modelo, o raio da órbita permitida para o elétron no átomo de hidrogênio, também chamada de estado fundamental, é o N igual a 1, tá? Então, se o N é igual a 1, isso significa dizer que o Rn para o R1, né, para o átomo de hidrogênio, nesse caso, seria 5,3 vezes 10 elevado a menos 11 metros, tá? Isso aqui é um valor muito pequeno de raio, tá? Muito pequeno mesmo. O raio da segunda órbita emitida seria você pegar isso aqui, o da segunda órbita seria 5,3 vezes 10 elevado a menos 11 vezes 2 ao quadrado, tá? E aí é só você multiplicar, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 5,3 vai dar 21,2 vezes 10 elevado a menos 11 metros, e aí, e assim por diante. Por exemplo, o R3 a gente multiplicaria aqui por 3 ao quadrado, o R4 por 4 ao quadrado. Parece até ser algo complexo, tá? Para demonstrar é complexo, tá? Mas para você fazer as contas em si é fácil, porque se você prestar atenção aqui, você está multiplicando uma constante vezes um N. Esse N é um número natural que vai indicar para a gente o nível quântico, ou seja, quantas órbitas você está analisando ali, ou qual órbita em si, na verdade, você está analisando. E aí você faz sucessivamente. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, no caso de um raio de hidrogênio, a gente só tem uma órbita, tá? A não ser que esse hidrogênio esteja num estado chamado de estado excitado. O que seria esse estado excitado? É quando você consegue complementar com mais órbitas, tá? Bom, mas antes disso aqui, deixa eu só mostrar mais uma imagem que vai indicar pra gente aqui, ó, no caso das órbitas aqui, ó. Então, por exemplo, o núcleo está aqui dentro, né? Aí você vai ter o nível quântico 1, primeira órbita, nível quântico 2, segunda órbita, nível quântico 3, terceira órbita, e assim por diante. Acho que eu contei errado, né? A primeira órbita está aqui dentro. Eu que contei errado. Deixa eu fazer a primeira aqui, a segunda, a terceira e a quarta órbita aqui, tá? Que a primeira está bem lá no centro, lá bem pertinho do centro. E aí nós vamos ter
que o cálculo em si ele é bem tranquilo de ser feito, tá? Muitas vezes parece que algumas coisas da física elas são difíceis, mas lembre-se, assim, os conceitos eles são mais complexos de se entender do que fazer que os cálculos, tá? Os cálculos é coisa fácil, é só tu jogar na fórmula e fazer a expressão, tá? Claro que existem cálculos difíceis, tá? Não é esse o caso. Bom, a gente já falou sobre o raio da órbita, agora vamos falar sobre a energia, tá? Bom, se as órbitas de um elétron são restritas aos valores obtidos aplicando-se a equação da energia, que a gente havia visto anteriormente, tá? E deve, então, se a gente misturar algumas coisas, algumas relações matemáticas que a gente já viu em relação à energia e em relação ao raio da órbita, a gente pode introduzir, então, uma nova equação aqui. Deixa eu apagar isso aqui para ficar um pouco mais bonitinho. Tá? Para ficar um pouco mais com espaço aqui para poder escrever alguma coisa. Então, de forma resumida, se eu puder reorganizar o que nós estudamos aqui, a gente poderia entender o seguinte, ó, que a energia tá num certo nível quântico, ela vai ser igual à constante eletrostática no vácuo, isso tem a ver com a energia potencial, tá? Ao valor do elétron ao quadrado, dividido por 2 vezes o raio no nível quântico N. Tá? Isso aqui é misturando as fórmulas que a gente já estudou, que a gente já viu anteriormente. Tá? Na aula anterior, assistir o vídeo aí que você vai encontrar a fórmulazinha lá. Então, se no lugar desse Rn aqui, eu substituir o AN ao quadrado, então eu vou obter essa fórmulazinha aqui, ó. Que na verdade isso aqui é só usar um pouco de matemática. Se você colocar aqui, ó, esse K0 aqui e colocar o 2 aqui separado, colocar aqui o E ao quadrado aqui, colocar um aqui sobre Rn, e no lugar do Rn você substituir então aqui, E ao quadrado, dividido por 2 vezes 1 sobre o AN, AN ao quadrado, você pode colocar o A aqui e aí chegar nessa expressão. E aí é o seguinte, aqui nós temos o módulo, tá, da energia, tá, o módulo dela. Enquanto que aqui não, vocês observem que o nível aqui, ele está com o sinal de menos, tá? E nessa expressão aqui, o sinal de menos ele está oculto. Bom, então as energias especificadas, lembrando que também, só outro detalhe, desculpem aí, que eu já ia explicar outra coisa, mas só lembrando, a energia é para cada um dos níveis, tá? Para cada um das camadas que a gente tem do elétron, a gente vai ter um nível de energia diferente, tá? Então as energias elas são chamadas de níveis de energia do átomo de hidrogênio e são mostradas no diagrama que eu vou indicar para vocês aqui. Eu vou tirar um print aqui para vocês verem, tá? Um diagrama que vai falar sobre justamente essa parte dos níveis de energia aqui, ó. Então nós temos aqui um elétron livre, tá? Nós temos o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e assim por diante. Isso para um átomo de hidrogênio, tá? Os estados excitados do 2 para cima, o estado fundamental 1, porque no caso do hidrogênio só tem um em nível normal, tá? Então esses valores são todos negativos, significando com isso que o elétron não tem energia suficiente para escapar do átomo. À medida que o número quântico N vai crescendo, como vocês podem ver aqui, tá? O valor da energia vai se aproximando cada vez mais de zero, ou seja, vai diminuindo, tá? Nesse caso aqui, por conta do sinal, a gente, né, matematicamente, na verdade, está aumentando. E quando o nível de energia é zero, o elétron não está ligado ao núcleo do átomo. Isso significa que ele vai ser um elétron livre, então ele pode escapar do átomo aí a qualquer momento, tá? Bom, na próxima figura agora que eu vou passar para vocês, que eu vou mostrar agora, a gente vai ver aqui uma associação com a energia em eletrovolts. Tá? Seria basicamente a mesma coisa que foi mostrada nesse daqui, só que de uma maneira mais bonitinha aqui. Ó. Você tem aqui o núcleo do átomo, o nível 1, o nível 2, o nível 3, e aí você está vendo os valores que estão diminuindo. Aqui está em eletrovolts, porque em eletrovolts você tem um número mais bonitinho visivelmente, né? Porque você está dividindo esses números aqui pela constante, pelo valor da carga elementar. Então fica mais bonitinho de se visualizar em eletrovolts do que em joules, como é o padrão da energia, tá? Bom, um outro ponto que a gente tem que analisar aí é os níveis de energia e espectros, tá? Que está associado com a frequência que a gente vai ver daqui a pouco.
eu vou passar as fórmulas para vocês. Bom, o sucesso mais espetacular dessa teoria de Bohr foi explicar de maneira convincente a origem das linhas de emissão e absorção de hidrogênio. De acordo com os postulados, a emissão ou absorção de energia por um átomo corresponde a uma rápida transição dentre dois estados estacionários. Existem dois mecanismos principais para se excitar um átomo, ou seja, passá-lo de um nível de menor para um nível maior de energia. Um desses mecanismos consiste em bombeá-lo com um feixe de elétrons, ou seja, você vai aumentar essa parte de elétrons. Considere, por exemplo, essa imagem que eu vou mostrar para vocês aqui, que tem a mesma configuração, por exemplo, de uma máquina de raio-x, tá? Uma máquina de raio-x, ela possui basicamente essa configuração aqui. Você vai excitar, vai jogar elétrons entre um determinado ponto para então excitar os átomos e fazer com que o nível de energia aumente, tá? Então você vai emitir os elétrons por um cátodo, por exemplo, e ele vai até um anodo. Ontem à noite eu assisti um vídeo bem interessante de física. Foi até o Elton que compartilhou no Facebook, e nesse vídeo tem um professor de física dando uma aula tipo experimental. O cara levou lá, colocou 200 mil volts numa esfera lá, e estava dando aula para os alunos, e mostrando assim, e tem um momento em que ele joga os elétrons. Claro que visivelmente tu não vê os elétrons voando, mas você escuta a batida dos elétrons quando toca no outro metal. E é bem interessante. Se eu achar esse vídeo, tá? Eu vou compartilhar com vocês. Ontem eu nem me toquei em compartilhar com vocês, mas hoje nessa aula aqui eu tô me lembrando. E aí, se eu ver esse vídeo de novo lá na linha do tempo do Elton, se vocês quiserem procurar lá também, vocês vão ver lá, que é um vídeo bem interessante do cara dando aula, assim, bem legal, bem didática mesmo, sobre essa questão dos elétrons aqui. Claro que o foco da aula não é esse aqui, o foco da aula dele é sobre o que a gente já estudou no início do ano, tá? E aí ele explica todo o conceito, todo o desenvolvimento lá, e é bem legal, bem interessante mesmo a forma como ele explica a diferença entre corrente elétrica e voltagem, tá? E aí é algo que a gente às vezes confunde. Bom, mas então a gente sabe aqui que os elétrons vão ser, nosso átomo vai ser bombardeado de elétrons para que cause uma excitação e aumente então aí os níveis de energia de cada átomo associado, cada elétron associado aí a esse átomo, tá? Próximo ponto aqui, então, gente, ó, deixa eu pegar aqui, é nós entendermos o seguinte, ó, o cátodo, esse carinha aqui, é aquecido e esse aumento de temperatura faz com que ele emita elétrons que são atraídos pelo anodo, porque tem carga oposta, mantido a um potencial positivo em relação ao cátodo, ou seja, esse aqui está negativo e aqui está positivo, os caras estão tudo indo para lá. Durante a trajetória, os elétrons adquirem energia cinética, porque a gente lembra, energia cinética é massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, se a velocidade aumenta, a energia cinética aumenta. E ao se chocar com os átomos de hidrogênio, transferem parte dessa energia a eles. Ao absorver essa energia, os elétrons do átomo desse elemento pulam para um nível de maior energia, após um intervalo de tempo que geralmente é entre 10 elevado a menos 8 segundos, é um intervalo de tempo bem pequeno. Eles retornam ao estado original, emitindo um pacote de energia de frequência F, tá? Esse pacote de energia ele é calculado pela seguinte relação: a frequência ela é igual à energia no estado 3 menos a energia no estado 1. Isso aqui é só um exemplo que está no livro, tá? Dividido por H. E aí, nas informações, ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui a imagem. E depois eu vou mostrar o cálculo que ele fez, tá? Deixa eu pegar uma página limpa aqui, né? Porque aquilo lá está bem bagunçado. Bom, então essa aqui foi a imagem, tá? Para a gente analisar aqui. E nessa imagem vocês podem perceber o que, ó? O elétron do átomo de hidrogênio passa desse nível aqui para esse de cima, ó, observem, tá bom? Para um nível de maior energia, torna o átomo excitado. Quando o elétron volta à sua órbita original, esse átomo emite um pacote de energia que a gente denominou lá no início de fóton, tá? E essa aqui era a frequência. Coube, então, a Bohr
demonstrar que essa emissão de energia está relacionada com a perda de energia do átomo quando os elétrons voltam ao seu nível de quântico inicial, e pode ser calculada pelaquela relação que a gente viu no início. A energia é igual à constante de Planck vezes a frequência, tá? Bom, aí, como exemplo, a nossa apostila traz isso daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Como exemplo, a nossa apostila traz essa atividadezinha aqui. Na verdade, já está até resolvida, ele só menciona aqui, ó, que é o seguinte. Considere como exemplo um átomo de hidrogênio que sofre uma transferência diretamente de um estado de energia E3 para um de menor energia E1. Os quadros de energia em Joule ou em eletrovolts, nessa página fornecem a energia do átomo correspondente a esses dois estados de nível, que a gente viu antes, tá? Aqui nós temos em joules, ó, a energia 3 em joule e a energia 1 em joule, tá? Aí a frequência, se você pegar aqui, ó, você pode pegar assim, ó, se E é igual a energia vezes frequência, então a frequência é igual a energia sobre H. Só que aqui nesse caso ele está calculando a variação da energia, então vai ser energia 3, né, final menos a inicial, e ele calculou aqui, deu esse resultado com essas informações que nós temos aqui. Lembrando que o H é aquela constante de Planck que tem lá no início, que eu não sei decorar o valor, tá? Mas só a gente pegar lá e substituir, que a gente não vai fazer esse cálculo, a gente só vai pegar esse resultado aqui, ó, que essa é a frequência emitida, e ele diz que essa frequência corresponde a uma radiação ultravioleta. Aí a gente pega assim, professor, mas como que eu sei que é uma radiação ultravioleta? É só vocês voltarem na página 106, tá? Na página 106 vocês vão encontrar uma faixa indicando os níveis de radiação, tá? E aí se você comparar o nível de radiação na página 106 com esse valor de frequência, você vai ter então que essa é vai ser uma onda ultravioleta, tá? Bom, então o que isso significa aqui pra gente, ó? Essa parte aqui. O elétron do átomo de hidrogênio inicialmente no nível 3 pode voltar, retornar para o nível 1 de forma diferente. Em primeiro lugar, ele pula para o nível 2, depois ele pula para o nível 1, tá? E aí ele vai liberar uma determinada energia do 2 para o 1 e uma determinada energia do 3 por 2, e depois ele libera uma outra frequência de energia do 2 para o 1, tá? Então, ele sempre vai corresponder a isso. E aqui tem um detalhe importante, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês que na apostila o cara fez essa parte aqui de experimento. Ó. Se o elétron voltar, pessoal, de forma compassada, digamos assim, saltando de camada em camada, assim, direto, o que vai acontecer? Ó? O que vai acontecer? Ó? A frequência dessa emissão aqui, do nível 3 para o nível 2, que deveria estar um 2 aqui, ó, e aqui um 1, né? O que vai acontecer? Do 3 para o 2, nós vamos ter o quê? Que a luz, né, o fóton, vai ter a cor avermelhada por causa do nível de frequência, e no caso do 2 para o 1, eles liberam uma energia aqui ultravioleta, tá? Uma cor, na verdade, de ultravioleta. Lembrando que, na verdade, não é cor, né? Que ultravioleta a gente não consegue enxergar, pelo menos não com o olho humano. Deixa eu pegar aqui uma tabela de... Que aí vocês vão... Vai ser melhor para a gente enxergar aqui. Seria em alta resolução aqui. Deixa eu ver se esse aqui dá. Mais ou menos é esse aqui, ó. Então, por exemplo, o cara encontrou uma frequência, só que aqui, o chato daqui é porque ele não está em frequência, ele está indicando para a gente aqui o tamanho do comprimento de onda, tá? E não a frequência, tá? Esse aqui é comprimento de onda. Então, por exemplo, nessa faixa aqui, você vai ter o espectro da luz visível. Então, por exemplo, nessa primeira frequência aqui, ele está dizendo para a gente que a cor vai ser avermelhada. Ou seja, essa frequência provavelmente está aqui dentro, ó. Está aqui dentro. Essa frequência. Enquanto que da ultravioleta, a frequência está nessa faixa aqui, ó. Está nessa faixa de emissão aqui.
E se fosse um infravermelho, por exemplo, estaria nessa região aqui. Deixa eu ver se eu encontro algum com frequência ao invés de... Não sei porque os caras gostam do comprimento de onda. Eu não quero comprimento de onda, eu quero frequência. Não vou encontrar aqui de frequência. Não que tenha a parte do infravermelho, tá? Só a parte das cores visíveis. Mas enfim, acho que vocês entenderam aqui qual que era a minha ideia, né? De mostrar para vocês. Então, de forma resumida, a gente viu aí como o que acontece, né? A gente viu que, na verdade, a energia é liberada em forma de pulso. Esses pulsos são gerados justamente quando um elétron que está numa camada superior, está no nível superior, volta para o seu nível normal. Quando ele volta, há uma liberação de energia, que seria aquele fóton criado, tá? E essa liberação de energia pode ser quantizada, calculada com os valores aqui do modelo de Bohr associados à teoria de Maxwell com a física clássica, tá? Então ele fez essa abordagem. Então, de forma resumida, é isso daí que a gente tem para o nosso estudo, tá? Para o que a gente viu até agora. O próximo ponto, então, para a gente analisar do nosso conteúdo seria a gente entender como que esse processo, né, vai explicar para a gente a questão do espectro de absorção representado lá no início, na página 6, como eu mencionei para vocês, que a gente pode olhar lá e relacionar com os valores que a gente obteve aqui, com esses valores obtidos aqui. Bom, a gente tem que entender o seguinte, ó, quando a luz branca, que contém todos os comprimentos de onda, passa através de um gás a baixa temperatura, os fótons com comprimentos de onda que correspondem à transição entre os níveis de energia são absorvidos. Ou seja, ele vai absorver aqueles elétrons e vai fazer com que os carinhas fiquem pulando de uma camada para outra. Esses átomos reirradiam, tá, essa energia, tá, manda de novo essa energia quase que imediatamente, tá, porque o intervalo de tempo é muito pequeno. Mas os fótons emitidos seguem direções ao acaso. Somente alguns deles tomam a direção de feixe original da luz branca, tá? Por conta da refração. Então, basicamente, por exemplo, a luz branca vem nessa direção. Então, os caras começam a sair de forma aleatória para cá, assim, meio louco. Assim. Poucos dos fótons que vinham por aqui continuam na mesma direção da luz, tá? Então, os caras sofrem aí modificações. E como que a gente explica esse fenômeno? Quando a absorção de um fóton por um átomo remove o elétron para uma órbita de energia maior, ou seja, ele está no ponto 2, no nível 2, ele vai para o nível 1, porque quanto mais próximo do núcleo, maior é o valor aí associado à sua energia, tá? E aí, o que acontece? Quando ele muda aí, este tem a escolha de retornar ao nível original. Mas, bom, suponhamos que o elétron do átomo de hidrogênio tenha sido elevado diretamente do estado fundamental, que seria o nível 1, para a quarta órbita, que é o nível 4, absorvendo um fóton. Essa partícula pode voltar para a órbita 1, tá, pela emissão de um fóton de mesmo comprimento de onda, ou ele pode fazer no nível 4 para o nível 3, depois para o nível 1, ou ele pode ir do nível 4 para o nível 3, para o nível 2, para o nível 1, ele pode ir do nível 4 para o nível 2, depois para o nível 1. Então ele pode fazer esse caminho de diversas maneiras possíveis, tá? Então tem várias formas possíveis. É claro que se ele estiver no nível 2 só tem uma forma, né? Ele vai direto para o nível 1. Mas se ele estiver no nível 3, ele vai para o nível 2, depois para o nível 1, ou ele pode ir do 3 para o 1 imediatamente. No nível 4, no nível 5, no nível 7, no nível 1000, tá? Se existir, se tiver como a gente fazer isso, vai seguir a mesma lógica, tá? Ele pode ir fazendo os saltos de 1 em 1, ou ele pode pular de 2 em 2, ou ele pode ir direto do último para o primeiro, tá? Então isso aqui tem que ficar claro para a gente, tá? E aí o que acontece? Em todas essas situações, os fótons emitidos têm menor energia e assim menor frequência do que o fóton absorvido originalmente, que corresponde ao pulo maior da radiação. Então essa radiação emitida terá o mesmo ou maior comprimento de onda do que a radiação que inicialmente excitou o átomo. Então, quando você pula do 4 para o 1, ele pode ter o nível total. Mas se você pula compassadamente, por exemplo, 4, 3, 2, 1, então ele vai ter pequenas
parcelas do comprimento de onda e, consequentemente, da frequência, tá? Isso explica porque o elétron, ao voltar ao seu estado original em cascata, emite fótons que originam as vias de emissão que não estão presentes no espectro da absorção. Ou seja, ele vai emitir essas cores diferentes porque ele está liberando níveis de energias diferentes. Esse seria o ponto-chave, tá? E para a gente não ficar só nessa parte aqui, nós vamos fazer pelo menos um exemplo aqui, se der, vai dar tempo sim da gente fazer, para a gente entender, tentar entender melhor ainda esse conceito aí, esse conceito não, né? Entender aqui o que acontece com o nosso átomo, tá? Vamos pegar aqui, eu separei tudo isso aqui para a gente ver hoje, ó, mas não deu tempo aqui, porque eu falo muito demais de uma mesma coisa e acaba acontecendo isso aqui. Então o exemplo é esse aqui, tá na apostila, está resolvido na apostila, tá? Mas eu quero conversar com ele sobre esse conteúdo aqui com vocês. E aí a questão diz o seguinte, ó. Um elétron encontra-se inicialmente no nível 8 de um átomo de hidrogênio. Letra A. Qual é a energia em electrovolts correspondente a esse nível, tá? Se eu quero calcular a energia, então eu vou calcular esse valorzinho aqui. Se pedisse o raio, nós íamos usar essa fórmula aqui. Mas ele quer energia, então vamos lá. Como que eu faço para calcular a energia? Energia no nível 8, nesse caso, vai ser igual a menos vezes a constante, a zero, vezes o valor da carga elementar de um elétron, ao quadrado, dividido por 2 vezes A, que é a constante que a gente viu, vezes 1 sobre N ao quadrado. Nesse caso, o N aqui é 8. Tá? Então, vamos só substituir os valores aqui. A constante K, como a gente já sabe, é 9 vezes 10 elevado a 9. Isso aqui a gente aprendeu desde o início do ano. O valor da constante, da carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Também aprendemos no início do ano, ao quadrado. Dividido por 2 vezes A. O A é 5,3 vezes 10 elevado a menos 11. E multiplicado pelo quê? Pelo N, né, na verdade. Então vai ficar aqui 1 sobre N ao quadrado, por conta do que é o nível 8 aqui, como está apresentado aqui na questão. Bom, o processo agora é fazer o quê? Resolve primeiro potência, depois multiplicação, depois divisão, depois soma, subtração na ordem que aparecem, tá? Só seguir aqueles passinhos lá. Vamos pegar aqui em cima, então vai ficar 9 vezes 10 a nona, vezes 1,6 ao quadrado, que eu não faço, acho que dá 2,16, mas deixa eu conferir aqui. 2,56, eu ia errar. Vezes 10 elevado a menos 38, tá? 19, 10 elevado a menos 19 ao quadrado é potência de potência, você conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 19 dá 38, repete sinal. Aqui embaixo, 2 vezes 5,3 vai dar 10,6. E repete aqui a potência de base 10. E aqui, 8 ao quadrado, 64, tá? Concluindo aqui, vamos concluir o cálculo. 9 vezes 2,56. O resultado vai dar 23,04. E aí nós vamos dividir esse 23,04 por 10,6. Na verdade, não. Deixa aqui do jeito que está aqui, ó. Vou repetir aqui, ó. Multiplicação de mesma base, repete a base e soma os expoentes, mas na verdade fica 9 menos 38, que vai dar menos 29, por causa do sinal. 10,6 vezes 64 vai dar 678, vezes 4, e repete a base 10. Agora é só dividir. Então o resultado vai dar 23,04 dividido por 678,4 e vai dar 0,03396 aproximadamente, tá? Vezes 10 elevado a divisão de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes, só que tenham cuidado porque o sinal já é negativo, tá? Então na verdade você vai somar e aí o resultado vai dar menos 18. Se nós convertermos isso aí em notação científica, tá?
o resultado vai dar, fazendo a aproximação aqui, dá menos 3,4 vezes 10 elevado a menos 20 joules, tá? Para eu saber isso aqui em eletrovolts, o que eu faço? Eu divido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Se a gente tivesse dividido aqui no início, a gente já teria o resultado em eletrovolts. Mas aí, fazendo essa divisão aí, a gente vai ter menos 0,1, 0,21 na verdade, eletrovolts, tá? E aí esse resultado aqui está em eletrovolts agora. Alguma dúvida, gente? Não, tá tranquilo. De boa, vamos fazer então a letra B. A letra B pergunta o seguinte, ó, que energia extra se deve fornecer ao elétron a partir da órbita 8, N8 para removê-lo do átomo? Ou seja, como que a gente faz para poder remover ele? Então a gente tem que pensar no seguinte, para que o elétron fique um elétron livre, que eu vou mostrar a imagem aqui para vocês, ó. Vou mostrar aqui. Opa, não é essa, é essa aqui. Para que ele chegue a ser um elétron livre, como vocês podem ver aqui, ó, ou seja, sua energia seja igual a zero, você tem que fazer com que essa energia, ó, a energia que ele tem no nível 1, nesse caso no nível 8, tá? Essa energia no nível 8 aqui, essa aqui, ela vá para zero, né? Ela seja anulada. Ou seja, nesse caso, se a energia que ele tem é menos 0,21, para que a energia seja igual a zero, a gente tem que fornecer, então, uma energia de mais 0,21 eletronvolts. Então, se você fornece esse nível de energia aqui, esse mais esse vai dar zero, portanto, a energia vai ser nula, logo ele se torna um elétron livre, tá? Então, basicamente, você só precisa fornecer o nível de energia que ele tem, só que com o sinal trocado, para que ela venha se anular, já que você vai estar adicionando a energia a esse átomo. Deu para entender, pessoal? Professor, pode explicar de novo? Porque assim, ó, Yuri, funciona assim, ó. No nível 1, que seria o nível fundamental, imagine que isso aqui é o núcleo do átomo, isso aqui é a eletrosfera no nível 1, tá? Ele vai possuir uma energia X, certo? Para que você expulse o elétron do átomo, a cada nível de energia aqui, ó, você vai ter que ir aumentando. Dependendo do tipo do átomo, você só vai ter 3 níveis. Dependendo do nível do átomo, você vai ter 5, 7, tá? Nesse átomo aqui, a gente viu aqui que ele está excitado de tal forma que tem 8 camadas, tá? Então, se o nível de energia que ele tem é 0,21, eu tenho que fazer com que essa energia dele chegue a zero. Porque quando a energia chegar a zero, o núcleo do átomo vai estar tão longe que a atração energética que ele tem com o elétron vai ser tão pequena, zero, tá? Que o elétron vai poder escapar do átomo. Então ele vai poder escapar ali da eletrosfera. E isso só ocorre quando? Isso só ocorre quando o nível de energia é zero. Observe que do nível mais próximo do núcleo do átomo para o próximo nível, a energia sempre vai diminuindo em módulo. Se você observar aqui era 21,76, aqui foi para menos 5, aqui foi para menos 2, aqui foi para menos 1, aqui foi para menos 0,87, então em algum momento vai zerar. A gente precisa que ele zere. Então eu preciso fornecer para esse exercício aqui o mesmo valor que tem aqui para que essa energia seja zero. Ou seja, eu forneço o mesmo valor com o sinal trocado, e aí eu vou ter que essa energia menos essa energia vai ser quanto? Zero. Ou seja, quando eu fornecer esse nível de energia, o carinha aqui, esse átomo vai conseguir, esse elétron vai conseguir escapar do átomo. Ou seja, sua energia final vai ser zero. Então esse seria o procedimento. Deu para entender agora? Deu. Certo? Porque você pode imaginar tipo assim, ó. Imagina que os níveis de energia sejam paredes aqui, ó. Várias paredes aqui. Então vamos supor mais ou menos aqui, ó. Digamos que o nosso átomo esteja aqui no nível 2, tá? E para ele escapar, ele tem que chegar aqui no nível 5. Só que aqui nesse carinha aqui, ele tem, sei lá, 30 de energia. Vamos supor que seja 30. Então, do 2 para o 5, você tem que tirar os 30. Os 30 para ele poder ir indo, tá? Nesse caso aqui, ó, do 2 por 3, ele pode perder 10.
do 3 por 4 ele pode perder 10, e do 4 por 5 ele pode perder 10. No final das contas, ele perdeu quanto? 30. Aí ele vai conseguir escapar. Porque aqui ele vai ter, ó, se aqui ele tem 30, aqui ele vai ter 20, aqui ele vai ter 10 e aqui ele vai ter 0. Aí ele consegue escapar do átomo. Basicamente é isso, só que na verdade, no nosso conceito aqui é o contrário, né? Esse carinha ele vai ter sinal negativo, então você vai ter que estar somando, na verdade, energia, né? Você vai estar jogando energia nesse átomo. E aí esse elétron vai absorver essa energia e vai conseguir aumentar a sua energia. Como sinal negativo, quando você aumenta, você está diminuindo, né, entre aspas. E aí você consegue chegar nesse valorzinho igual a 0. Tá? É isso que acontece com o átomo quando você joga elétron neles. O jogar elétrons, por exemplo, é quando você vai tirar um raio-x. Você vai tirar um raio-x, aquela máquina está jogando elétrons em determinadas placas, essas placas vão emitir radiação por causa dos elétrons, né, que vão se chocar lá, e ao emitir radiação, ele está jogando para você essa radiação, atravessando seu corpo, aquela parte daquela região do seu corpo, para poder então fotografar a parte interna do seu corpo, tá? Então, é isso que está acontecendo. Certo? Bom, Certo. então deixa eu parar aqui a gravação.